Esqueci de abrir o microfone. Isso acontece. Live é complicado, né, amados, tá? Eu percebi aqui. Ainda bem, graças a Deus, né? Mas, bem-vindo, Natanael, Hélida, né? Deve estar conosco aí. Seja bem-vinda, paz do Senhor, amados irmãos. Nós agradecemos a Deus, né, por esse momento maravilhoso que Ele vai estar nos proporcionando, que é essa live, uma live para que a gente possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais de Deus, né? Então essa live é uma live de estudo, uma live que nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados a fazer uma meditação e, claro, fazer também a nossa aplicação, amém? Então nós temos aí, além do Natanael, a minha querida esposa Nilza também, que está junto conosco aí, está lá num outro local, né? Então seja bem-vinda também, né? O amor, né? Meu amor, né? A glória a Deus, né? É muito bom, vamos estar nesta noite adorando o Senhor em espírito e em verdade, com nosso culto racional, o nosso entendimento. Precisamos compreender e entender a palavra de Deus, para que nós possamos estar conhecendo essa verdade. Somente meditando na palavra, nós conhecemos a verdade. E a conclusão é que quando conhecemos a verdade nos libertará. Então é importante que você some a sua vida o que nós vamos meditar nesta noite. Amém? Eu gostaria de começar fazendo oração, chamando os irmãos para orarmos a Deus, para começarmos a nossa meditação. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez, eis aqui a sua igreja, Senhor, diante de Ti, diante do seu altar, clamando, Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, sabedoria, entendimento, compreensão, para que nós possamos estar, Senhor, diante desse ensino, aplicar em nossa vida o que o Senhor tem para nós. Porque a sua palavra é libertadora, a sua palavra é transformadora e o seu amor grandioso atinge a todos nós. Senhor, somos gratos a Ti por essa oportunidade, Pai, de estar em lives, por essa oportunidade de termos o culto em lives, Senhor, porque nós aprendemos de Ti dentro da nossa casa, Senhor. A Sua palavra entra nos nossos lares, Senhor, e nossa alimentação espiritual não cessa de ter. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor, por nós termos essa oportunidade, Pai, de adorá-lo em espírito e verdade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus, então. É muito bom, amados, que a gente conheça bem a palavra, né? Eu queria deixar aqui para os irmãos, eu montei um canal do YouTube, aonde eu, além de ter esses vídeos de sexta-feira, a gente vai ter vídeo das sextas-feiras, eu tenho também alguns outros ensinos em áudio, ensinos que eu fiz há algum tempo atrás, e eu deixo nesse canal de YouTube. Esse canal de YouTube é para honra e glória do Senhor, não tem outra finalidade. Então ali a gente vai encontrar muita meditação do Senhor. Isso é importante para a nossa vida, porque quando nós meditamos na palavra, nós temos a oportunidade de romper em fé, romper no entendimento, mudar e transformar a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos ter esse reconhecimento que a palavra de Deus está em nós. E nós devemos dedicar ao Senhor cada vez mais a nossa vida. Por isso somos cristãos. Somos cristãos para poder fazer atos cristãos, pensar como cristão, ter a mente de Cristo, ok? E fazer como a palavra diz em Romanos 12, nosso culto racional que é agradável ao Senhor. Amém? Então é muito bom que nós
temos essa oportunidade para fazer e meditar diante dessa palavra. Amados, eu queria deixar muito claro que estudar a Bíblia não é bicho de sete cabeças. Estudar a Bíblia não é difícil, irmãos, não é difícil. Basta você ter o caminho. Lembra que eu falei, eu acho que eu falei nas outras lives também, que nós temos que olhar a Bíblia, né? Observar, interpretar a Bíblia e depois aplicar. Então é importante que a gente tenha, como nós temos vários e vários tipos de ensinamento, como esse de hoje aqui, como outros no YouTube, como outros nos Facebooks, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar aprendendo nos cultos e nos ensinos. Amém? Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade desse canal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Clique lá no sininho para receber todas as dicas, porque quando você faz isso, qualquer vídeo que eu poste, porque eu vou postar para o nome do Senhor Jesus, eu vou postar para o Senhor, é para edificar a sua vida. Porque eu faço isso, por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Para me aparecer? Não, irmãos. Quando eu faço um trabalho desse, quando eu estou numa live, eu também estou aprendendo. Eu sou professor, eu dou aula em empresas, eu sei como é isso. Cada vez que eu dou aula, mais eu aprendo, mais Deus me ensina. E não é diferente aqui com relação à palavra. Amém? Eu diria para os irmãos, o nosso ensino vai ser desta maneira. Vamos passar um texto, e assim que nós concluímos o texto, concluímos a interpretação e a aplicação, aí nós fazemos o encerramento, ok? Então, nossa live pode demorar 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora. Portanto, que a gente feche. Se você tem algum outro compromisso, alguma coisa que não deu para você assistir, lembra-se que são lives e elas vão estar no canal do Pastor Jaime. Então você vai lá e termina de assistir. Agrada a Deus esse tipo de atitude, de aprender a cada vez mais. Amém, irmãos? Então vamos agora falar sobre a palavra. Amém? Nossa palavra, ela se encontra com relação à armadura de Deus. Eu sei que essa porção da palavra é muito pregada, é muito falada, é muito compreendida, ok? E muitas vezes essas palavras são feitas em cultos, ok? O culto, ele ensina e aplica, mas ele não é tão assim profundo quanto ao ensinamento no culto de ensino, amém? Então, eu peço a Deus que Deus me dê sabedoria e me dê entendimento a mais, e relembrar algumas coisas, tá? Para poder passar para os irmãos todos os itens desta porção da palavra. Amém? Então, amados, eu coloquei aqui os textos, né? Os textos que nós vamos ler. Se acaso alguém de vocês aí não tiver uma Bíblia para abrir, em Efésios 6:10, ok? Efésios 6:10. Vamos falar sobre a armadura de Deus. Vamos falar o que essa porção ensina para nós nessa noite. E é importante que você compreenda que a palavra de Deus, ela é colocada para a nossa edificação. Tudo que está na palavra de Deus é para a nossa edificação. Então é importante que você abra os seus ouvidos espirituais. Peça a Deus a sabedoria para que você possa entender e gravar a palavra. Amém? Então vamos à palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, certo? Ele está encerrando a sua carta. Fortalecei-vos no Senhor. Está travando? Tá bom. Minha esposa está dizendo que está travando. Tá? Infelizmente, né? Mas vamos dar seguimento. Se conseguir travar e continuar, porque sexta-feira é dia de live, né? E aí há um congestionamento na internet. Mas vamos
Se for acaso der algum problema, lembre-se que eu continuo, se cair a internet, eu vou continuar, eu vou abrir novamente a live, tá? Nós, em nome de Jesus, temos que romper em fé, ok? É isso que nós devemos fazer. Então, se caiu, vamos voltar, ok? Por enquanto, para mim aqui, tá tudo normal. Não chegou a cair. Talvez é um atraso da transmissão, amém? Então, vamos novamente. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecerem firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Depois, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. E havendo feito isso, permanecei firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para mim, toda a oração em súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para mesmo fim, vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois, e por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecer o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém? Amados irmãos, aqui é uma palavra muito importante, que nós precisamos compreender qual é o contexto da situação. Vejam, irmãos, Deus, na sua palavra, para poder ele apresentar para os cristãos primitivos, né? Da igreja primitiva, ok? O cristão da igreja primitiva é bem claro e evidente essa questão de batalha, essa questão de lutas. Então, Deus, sabendo que o povo, todo o povo sabia, como é que um soldado romano ele se vestia e por que ele colocava aquelas vestes, ok? Então, Deus, na sua misericórdia, para fazer entendimento sobre o que é e como é. Por quê? Porque a batalha é uma luta contra um inimigo, ok? Luta contra um inimigo. Então, Deus, primeiramente, fala em sua palavra e diz assim, ó, além de nós revestirmos a armadura de Deus, como está no versículo 11, né, nós precisamos permanecer firmes. Por que permanecer firmes? Permanecer inabaláveis. Deus quer os seus filhos inabaláveis. Essa que é a vontade de Deus. Deus quer você um vencedor. Deus quer você firme na rocha. Deus quer você uma pessoa que tudo pode naquele que fortalece. Esses versículos são chaves para que a gente possa entender qual é o perfil do vencedor em Cristo Jesus. E esse é o desejo do nosso Pai. Nosso Pai quer que em todas as batalhas que aconteçam na nossa vida, seja no nosso mundo
sendo o nosso mundo corriqueiro, dia a dia aí, sendo nas nossas decisões, sendo dos problemas que a vida nos traz, muitos problemas que a vida nos traz. Então, Ele nos quer vencedores. Vencedores. E para fazer entender o pessoal da igreja primitiva, ok? Ele fala sobre essa questão da armadura. Então, há um revestimento. Deus, além de ensinar para nós, como na live passada, que nós meditamos sobre a tentação de Cristo, vimos como Cristo realizou a sua batalha espiritual. Da mesma maneira nós temos aqui. Lá Ele ensinou como devemos agir, ok? E aqui Ele nos ensina qual é as proteções que nós vamos fazer, como que a gente deve usar essa proteção, quais são os tipos de proteção, o que essa proteção, na verdade, irmãos, o que essa proteção nos protege, qual é a situação que nós podemos utilizar essa armadura de Deus. Então, a armadura de Deus é para aquele que quer ficar firme. Então, nós não somos abalados. Muitas vezes, nessa questão da nossa pandemia, a situação que nós temos nesse país tudo aí, existem pessoas que ficaram em depressão. Hoje eu soube de um caso aqui perto de um suicídio, irmãos, por causa de depressão. A pessoa, muitas vezes, nessa situação nossa que estamos aí, você vai no médico. Hoje a gente foi levar nosso filhote pequeno, né? O Nick, né? Que ele sofreu um problema. Aí chegou lá para ser atendido lá no hospital de pet. Então ele não pode ser atendido normalmente, porque era só em caso de morte, em caso de emergência. E o tadinho aí está aí mancando, não está sendo tratado da maneira que vai ser tratado. E mesma coisa nós, aquela oportunidade que nós temos, nós não estamos tendo. Então, o mundo, ele quer oprimir, ele quer fazer, forçar, e o próprio inimigo aproveita essas oportunidades para nos estruturar. E Deus fala claramente, porque nós precisamos estar firmes, ok? Não é firmes brigando, não é firmes sendo impaciente com as outras pessoas, mas é resistindo esse mal que nós estamos passando. Quantas e quantas vezes que estão acometidas de Covid, situações tudo, e a própria família se destrutura, chora, lamenta antes, como se assim, dá valor à morte antes dela aparecer. Dá valor à morte antes de aparecer. Há um sofrimento muito grande, há um desespero muito grande. Então não há uma firmeza, não há uma posição de fé. Fala, não, nós vamos orar e deixar que Deus decida a situação, mas nós vamos orar. Vamos fazer como Davi. Davi, o seu filho foi pedido por Deus. E ele viu que foi pedido por Deus. E ele orou. Quando não deu a oportunidade, quando Deus levou o filho dele, o que aconteceu, irmãos? Ele adorou o Senhor, teve fome e foi comer. Porque ele respeitou, Davi, segundo o coração de Deus, respeitou a decisão de Deus. Ele respeitou. Até enquanto exista vida, eu vou orar. E a família tem que obedecer esse critério. Não é porque você pegou o Covid que a morte já apareceu na sua porta. Não é porque você pegou o Covid que Deus já decretou a ausência desse seu familiar. Não é assim que funciona, irmãos. Para o cristão não é. Para o cristão, até o último segundo é segundo de esperança, irmãos. Muitas vezes você tem alguém que você foi cometido de Covid e aquela pessoa, você não tem aquela certeza que ela está em Cristo. Se ela não está em Cristo, a gente sabe qual é a situação. Mas, irmãos, tem esperança. Como Jesus salvou o homem da cruz, pode salvar seu ente querido. Porque Deus dá oportunidade a todo mundo. Mesmo ao ladrão da cruz lá, no último momento de vida, Deus deu essa oportunidade. E por que não dará oportunidade ao seu parente? Por que não dará oportunidade a alguém? Não sei. Deus não dá ordem aos anjos a nosso respeito?
Ok? Deus não dá a ordem, não é assim que a palavra diz, nós temos que definir a palavra nesse sentido, e Deus dá ordem. Deus pode dar a ordem a um anjo, entendeu? No leito lá, daquela pessoa amada que você está lá, e aquela pessoa reconhecer quem é Deus. Então não há desespero para os cristãos. O cristão tem alguma situação, é cometido alguma ação, vamos orar. Vamos confortar a família. Vamos ser pilar para que as pessoas possam ver de nós um ancoradouro, para poder aprender de nós como é que nós devemos agir. Então, muitas das vezes isso acontece, e é difícil, irmãos. A não ser você pego com a palavra, é você passar por certos momentos, e nós passamos. Aí nós falamos o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu que uma pandemia, de alguma maneira, veio ao nosso redor, está aqui entre nós. Agora, por causa dessa pandemia, como que nós vamos fazer? Nós vamos brigar com o nosso irmão? Nós vamos condenar alguém? Ok? Porque a palavra de Deus fala claramente que, aqui diz no versículo 12, porque não é contra a carne e contra o sangue que temos que lutar. Então entenda, irmãos, muitas vezes, numa diversidade que nós temos, num problema que nós temos, entendeu? Aí às vezes a gente fala, pô, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa tem aquele jeito que não dá para entender, às vezes não dá para engolir. O que eu vou fazer? Aquele que cometeu um assassinato, aquele que cometeu... É de misericórdia, que está fazendo a coisa errada, e não está fazendo, mas nós não devemos ir contra ele. Pelo contrário, devemos orar. Eu sempre vejo situações, discussão de política, isso, aquilo outro. Eu sempre digo e falo, vamos orar por nossos governantes, para que as coisas não aconteçam, porque, veja bem, nós estamos em live por causa de problemas, situações. Seja Covid, seja isso, seja governador, seja prefeito. Então, enfim, o cristão, ele precisa aprender a obedecer às leis de Deus, a lei dos homens também. Por isso nós estamos em live, entendeu? Nós sabemos que tem situações aí complicadas, mas estamos em live. Vamos, independente de, pode amarrar nossas mãos. A palavra de Deus fala que se o homem se calar, as pedras clamarão. Então nós vamos clamar. Nós vamos clamar porque esse é o desejo do Senhor. E nós não podemos falar que esse é culpado, que aquele que é culpado. Não, vamos orar. Porque a luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra essas pessoas. É contra os principados, é potestade. Nós fomos feitos criaturas de Deus para louvor e glória do Senhor. Não fomos feitos para agir no mal. O mal muitas vezes sai de dentro para fora porque você não tem estrutura. Você tem uma casa vazia. Muitas vezes essa casa acaba vendo demônio nessa casa. Muitas vezes essa casa não está preenchida com Cristo. Então precisamos que essa casa saia todo o mal que tem e que Cristo habite. Agora, nós vamos brigar por causa da casa? É isso que Deus está falando. Não temos que lutar contra as pessoas. Tá? Cada um tem o seu jeito, o seu lado bom, o seu lado ruim, ok? Então, a luta pelo Evangelho não é contra as pessoas, não é contra, ok? É contra os demônios, principados, potestades, hostes espirituais na região celeste, aqueles que de alguma maneira querem nos derrubar, amém? Então, é importante que nós compreendamos e entendamos que qual é o tipo de inimigo que nós vamos ter. Então, o tipo de inimigo que nós vamos ter, realmente é isso aí. É o mal que se atinge em todo momento. Então, se você tem algum problema com alguém que está fazendo algum mal para você, lembre-se de uma coisa, não é ela, mas é o que está nela, ou então é a condição que ela vive. Porque ela, como casa mesmo, é criatura de Deus, criatura de Deus. E o que nós devemos fazer? Testemunhar, ajudar, mostrar a verdade, mostrar o que realmente o Evangelho pede para que nós façamos. Amém?
Então Deus fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. Irmãos, sempre falo com os irmãos. Por quê? O que está acontecendo, irmãos? Às vezes, a gente tem a nossa vida toda e se esquece que na nossa vida existe dias de bem e existe dias de mal. Nós não sabemos. Mas o que Deus fala? Nós temos que estar preparado no dia do mal. É isso que a palavra está dizendo. Deus abençoe a irmã Ana Silva que está conosco, tá? É um prazer tê-la aqui na nossa live, tá? Então, irmãos, veja bem, o dia do mal é o dia que você pode estar sendo tentado. E certa vez um pastor falou isso para mim, que eu estava realmente numa situação, eu estava num dia do mal. Ele falou assim: agora que você tem que mostrar que é cristão. É agora. E o que você vai fazer? Foi bem duro comigo até, entendeu? Mas o cristão que já está preparado com essa armadura, já está preparado para a situação, ele consegue sair dessa. Essa que é a grande verdade. Então, é o dia do mal que há problema, porque somente se você estiver preparado é que você vai ser uma fortaleza. É somente quando você estiver preparado, você vai ser a pessoa de Cristo, o mensageiro de Cristo, estando com a mente de Cristo, mais do que vencedor, entendeu, irmãos? É isso que você tem que ter. Então você tem que estar preparado justamente porque você tem que ser firme. Não adianta, irmãos, a gente achar que o relacionamento com Deus é mar de rosa. Não é. Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E quando é que nós lembramos dessa frase? Entendeu, irmãos? Irmãos, veja bem, escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. É isso que nós devemos ter. Nós devemos ter a mente de Cristo, entender que nós podemos usar a palavra, usar do que Deus ensinou para combater aquele mal. É isso que nós precisamos ter. Então, quando Deus fala para nós ficarmos firmes, o que é firme? Firme em Cristo Jesus. Não podemos, irmãos, não podemos. Às vezes você tem que pensar 2, 3 vezes certas situações, entendeu? Para você não se abalar. Não se abalar. Porque o dia do mal é o dia que acontece o abalo. Vai provocar o abalo em você. O vento vai. E 1000 cairão à sua direita, 1000 à esquerda. E o que vai acontecer com você? Você vai prevalecer? Vai manter firme na rocha com o Senhor? Então, amados, veja bem, é importante isso. Aí então, no 14 em diante, eu queria comentar depois, que fala sobre a armadura de Deus. Eu queria ir para o final do nosso texto aqui, para falar sobre ele, ok? Depois a gente volta na armadura de Deus. Amados, Anderson Oliveira, obrigado aí por estar participando conosco na live, né? Seja bem-vindo, ok? Então diz assim no 19, por mim, a oração, né? Orem por mim para que não me seja dada. Paulo fala sobre isso, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca. Então veja, irmão, ele pede para orar, para que ele no dia do mal, ou ao abrir a sua boca, ele possa falar com trepidez, falar com firmeza, falar com autoridade. Vejam bem, irmãos, entendam muito claramente, eu queria que os irmãos entendessem. Não é função exclusiva pastoral, função de alguém de presbitério, entendeu? Somente essa, de autoridade. Você, como pessoa, tem autoridade para poder fazer, combater o dia do mal. Você tem autoridade para utilizar de intrepidez, falar do evangelho como embaixador, como aquele que consegue ter coragem para falar
e autoridade da palavra. Muitas vezes essa pessoa diz, ai não, eu sou fraco na fé. Não, não é, você é forte na fé. Basta que você se envolva, basta que você adentre dentro da palavra. Porque muitas coisas acontecem, às vezes são pequenas coisas, às vezes é grande coisa, as grandes coisas. Então há um problema muito sério quando você é um embaixador, quando você vai falar, entendeu? Então não precisa ser, você ter uma função para que você possa administrar a palavra. Eu já vi muitos evangelistas que não têm nome de evangelista. Eu já vi muitos pregadores que não têm nome de pregadores. E, no entanto, você pergunta para essa pessoa, mas você pode trazer uma palavra? Você pode pregar? Ela fala, não, porque eu não sei pregar. Eu não entendo isso, irmãos. A palavra do Senhor está na boca da pessoa e a pessoa não está achando que para pregar tem uma receita específica. E não é. Porque a pregação vem do Espírito Santo. Então, quando você é tomado pelo Espírito, quando você é tomado pelo poder de Deus, porque você se dispõe, entendeu? Deus fala com você. Deus fala através de você. E você sabe que você tem essa autoridade. Então tem que usar essa autoridade com trepidez, com coragem. Quantas e quantas pessoas, depois que você falou de Cristo para ela, quantas e quantas pessoas, depois que você deu uma palavra de salvação para a pessoa ficou grata. Quantas pessoas foram convertidas, se converteram hoje em dia? Quantos exemplos, irmãos, das pessoas que foram convertidas por quê? Porque alguém falou de Jesus para ela. Porque alguém trouxe uma palavra da salvação para ela. Vocês entenderam? Então é importante que a gente tenha em Deus sabedoria para isso, coragem, força. Porque veja bem, se você for observar bem, é o seguinte, a escola de Deus, o ensino de Deus, é mais ou menos que nem uma escola, uma faculdade, ou seja, uma escola, uma faculdade. Só que essa escola, irmãos, essa escola, ela é gratuita. Vai quem quer. Participa quem quer. E tem muita gente que não está querendo. Tem preguiça às vezes, sei lá. Rompa em fé, mude suas atitudes para que você possa estudar a palavra. O Jaime nasceu bebê e não sabia falar. Aprendeu A, B, C, D, aprendeu a falar, aprendeu a andar, entendeu? Batalhou na vida, sofreu na vida também. Passei muitos desertos, perigos de morte. E hoje estou aqui, mas estou aqui por quê? Estou aqui porque eu me envolvi com a palavra. E hoje eu posso claramente meditar sobre essa palavra. E é importante que a gente medite na palavra, e quanto mais a gente meditar, mais a gente aprende. Então, isso é muito importante. Então, vejam bem, irmãos, quando nós falamos sobre a armadura de Deus, vamos entender agora, nesse momento, vamos entender qual é a condição que vai encontrar. Vamos tentar voltar um pouco no tempo, voltar um pouco no tempo, para poder entender a armadura de Deus. Vamos voltar um pouco no tempo? Então vamos lá, irmãos. Então o que diz a palavra do Senhor em relação a isso daí? Diz o seguinte, 14, estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, vou mostrar para vocês aqui, agora eu vou para a palavra aqui na Bíblia, tá? Para mostrar para vocês aqui algo interessante, tá? Algo interessante. Veja bem, irmãos, aqui nós encontramos o soldado romano. Aqui nós encontramos o soldado romano. Então, olha, amados, vamos dar uma olhada no soldado romano e vamos tentar imaginar quais são as situações, voltando no tempo, para que a gente possa trazer nos nossos dias aqui, a nossa aplicação, o que Deus está querendo falar, ok? Então vamos lá, amados. Quando ele está falando no 14, está pedindo para cingir vossos lombos com a verdade.
Ok, cingir com vossos lombos. O que seria isso, amado? O que seria isso aí? Cingir os vossos lombos. Ou seja, é uma proteção. Existe uma proteção de sustentação, de força. Entendeu? Então vamos analisar, por exemplo, o soldado romano com o soldado de hoje. O soldado de hoje não veste aquela proteção que parece que ele tá aí um super-homem, uma coisa assim, por fora, aquela colete à prova de bala, ok? E o que seria essa questão aí dos lombos, sustentação, compreendeu? E ali, você tem ali órgãos vitais, que é o coração. O coração é um órgão vital. Se ele for ferido nessa armadura, nessa proteção dos lombos, né? Que sim, o cinto de sustentação daqui, ó, entendeu? A armadura não fica aqui. Se o lombo não tiver com cinto, vamos dizer assim, com a sustentação, quem tem mochila sabe o que eu estou falando, né? Então ele vem aqui, se não tiver aquela sustentação, nossa couraça, entendeu? Que é o peito, ele não vai sustentar, não vai ficar firme, então tem que amarrar ele aí. Então tem que cingir os lombos, tem que amarrar, tem que estar firme nisso aí. É firme. Quer dizer, a armadura de Deus, ela precisa ser instalada firmemente. Porque em batalha, imagine você se não for firme, em batalha isso cair. Então, o soldado romano da época tinha isso daí. Então, ele tinha que ser bem apertado. Eu lembro que tem até filmes que mostram em batalhas romanas, esse negócio de batalhas, né? Tem uma pessoa que ajuda ele a vestir isso daí, a deixar apertado, a deixar firme, para evitar que ele não solte, entendeu? Então Deus fala que cingiu os vossos lombos com a verdade. Então essa é a grande verdade. A verdade é quando você pega ela que Deus te ensinou e aplica. Deus te ensina a verdade e você aplica. E isso é importante que a gente entenda, que é um cinto de sustentação. Depois, continuando, vestida a couraça da justiça. Então, olha, irmãos, a couraça o que é? A couraça é o peitoral. Agora imagine um soldado romano que vem uma... Eu não sei se a flecha passaria ou não, mas uma espada batendo ali, alguma coisa batendo ali, entendeu? Não vai ferir o soldado. E vejam, olha a grande proporção que Deus afirma quando ele fala sobre essa proteção peitoral. Essa proteção peitoral, irmão, é justiça, porque Deus é justo. E Deus é justo quando você luta numa batalha, te dá a vitória, porque você está agindo a batalha em nome de Cristo. Você está falando a verdade. Então, é justiça, irmão. Então, é importante que o cristão entenda que ele está lutando com justiça, porque Deus é justo. Ele está na frente do Deus da justiça, aquele que é justo, compreendeu? Então, continuando, irmãos, nós vimos então que é vestida a couraça da justiça, no capítulo 14. Já no 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, calçado os pés, sandália. O que é sandália naquela época? A sandália, nós tínhamos dois tipos de sandália. Lembra que sobre a sandália, o pessoal às vezes tirava a sandália, porque a sandália você ia de um lugar para outro, e aquela sujeira, aquele pó, né? E aí os seus pés ficavam sujos, e aí era costume você chegar em algum local, entendeu? E ser lavado os seus pés, ok? Nós temos um episódio na palavra sobre a questão de lavar os pés. Então é lavado os pés. Já para o soldado romano, não é a mesma sandália que as pessoas utilizavam, que os apóstolos utilizavam. Não é a mesma sandália, irmãos. A sandália que os soldados romanos utilizavam é esse tipo de sandália aqui, ó.
esse tipo de sandália aí. Essa é uma sandália romana. Pode ser também que a sandália habitual que as pessoas utilizem tenha algumas coisinhas dessas aí. Tipo que nem os jogadores de futebol que tem os cravos, não é? Por que os jogadores de futebol têm cravos na chuteira? Se vocês não sabem, irmão, se você chegar e vai jogar bola de tênis num gramado, entendeu? Você escorrega demais, porque você não tem sustentação, entendeu? Você não tem firmeza em ficar de pé. Então essas sandálias, e a sandália dos romanos não era bem assim, ela tinha embaixo dela, isso aí que nós vamos mostrar para os irmãos. São pregos, irmãos, são pregos. E interessante, amados, veja que esses pregos tem alguns que são virados para trás. Eles são colocados nessas sandálias e virados para trás. Mas qual é a estratégia? Por que a sandália é importante? Sustentação, entendeu? Resistência, irmãos. Nesse caso, resistência. Em um local que é muito liso, se ele tem embaixo, como nós falamos do jogador de futebol, entendeu? E ele está lutando com o inimigo, o que acontece, irmãos? Certo? Ele vai com força, com a sua espada, com o seu escudo, entendeu? Empurrando o inimigo, ele tem força porque no chão está dando sustentação para ele. E essas trávas são voltadas para trás, porque como se a pessoa empurra, ela finca no chão. E o soldado não consegue ficar firme, ficar bem sustentado. Então é importante que essas sandálias sejam sandálias de sustento. Agora, o que é sustento para nós, irmão? O que é sustento para nós? Agora eu vou tirar aqui a sandália. O que é sustento para nós, irmãos, em relação quando falamos de sandália? O que é sandália, irmão? Sandália, irmãos, é a preparação do evangelho. O que seria a preparação do evangelho? O que seria a preparação do evangelho da paz? É o que nós estamos fazendo. É isso que seria, entendeu? Então, o evangelho da paz é aquele que você vai e aprende. Então, se você aprender, se você tem ensinamento dentro de você, você tem preparo. Então, imagine você diante de uma batalha, diante de uma situação que você se encontra, você está preparado. Então, se vier uma seta de um lado, você se prepara. Se vier uma seta do outro, você se prepara. Se vier um problema do outro, você se prepara. Ah, mas nós não vivemos uma luta como vivemos agora. Lá na época, não. Mas se vem uma fofoca para o seu lado, se vem uma mentira para o seu lado, se vem uma injustiça para o seu lado, se vem uma doença para o seu lado, se vem uma falta de emprego para o seu lado, se vem uma calúnia para o seu lado, como é que você se prepara? Como é que você faz? Você está preparado? A sua sandália está preparado? A sua preparação no evangelho está suficiente? Então, muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente, como ser fraco na fé, a gente chama o pastor, chama a pastora, chama um líder, chama alguém que é maduro na palavra para poder te ajudar. Te ajudar não significa ficar exclusivamente no seu lugar. Nós podemos ajudar ao nosso irmão a carregar a carga, entendeu? Mas ajudá-lo a caminhar. Não dá para a gente carregar no colo, como Cristo muitas vezes faz. Mas nós podemos caminhar. Em Gálatas 6, entendeu? Fala sobre ajudar o seu irmão. O seu irmão que está com problema. O seu irmão que precisa ser chamado a atenção por alguma coisa. Você tem que saber chamar a atenção com o seu irmão. Isso diz em Gálatas 6. Você que é espiritual, trate seu irmão com bondura. Então, veja bem, não só aprendendo de alguém, que é importante, a gente como pastor mesmo, a gente precisa muitas vezes. Às vezes alguém fala alguma coisa que mexe com o nosso coração, porque é uma grande verdade. E muitas vezes você precisa ser relembrado. Ok? E muitas vezes você fala certa verdade para a pessoa que às vezes pode ofender.
Então é importante nessa luta nós entendermos quais são as armas espirituais, atitudes espirituais, as palavras espirituais, as promessas espirituais que nós vamos passar para as pessoas. Então, se nós não estamos preparados para andar nisso, entendeu? Fica difícil. Então, a sandália é muito importante. E aqui fala, né? Também, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo? O que é o escudo? Aquele lugar, aquela coisa de pegar. Lembra no Soldado Romano, e não sei se você já assistiu um filme de batalhas que acontece isso daí, o pessoal usa esse escudo para poder que as flechas não atinjam, para que uma espada não te atinja, compreendeu? Então Deus coloca a importância desse escudo da fé para você combater o bom combate, não deixar que essas setas te atinjam, porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer é mudar você de foco, mudar você de atitude, mudar de você de comportamento. Amados, é um problema, eu sei que eu também sei, eu sei que eu também sou limitado nisso, ok? Existem pessoas que têm um limite de comportamento, eles mudam totalmente a sua estrutura diante de um problema. E Deus não quer, Deus quer que a palavra do Senhor venha compactar a nossa vida para que nós possamos estar firmes, entendeu? Não deixar que o inimigo atinja com suas setas na nossa vida, amém? Depois nós temos tomado o capacete da salvação. O que seria o capacete da salvação? O que seria para o soldado romano? Irmãos, qualquer coisa na cabeça já era, porque ela comanda todo o corpo. Então, quando você coloca um capacete, você coloca a proteção, porque aquele é o lugar sensível, aquele é um lugar vital também para o soldado romano. Então, o capacete tem que ser bem preso, ele tem que evitar que qualquer tipo de coisa, seja bomba, seja uma pancada, uma martelada, uma espadada, uma flechada que seja, atinge o cérebro. Atingir o cérebro, já era, irmãos. Então é bem assim. Então quando Deus fala o capacete da salvação, o que ele está querendo dizer da salvação? O capacete que te salva, a sua salvação, a certeza de que você é filho de Deus, a certeza que você é nação santa, nação separada para o Senhor. Essa é que a ideia que Deus está trazendo para nós aqui. É a salvação, é saber, é ter a certeza que você está salvo, é saber que você ter a certeza de que você será o vencedor. Essa é a grande verdade. Ok, amados, tá? Então tem o capacete da salvação, onde você vai para a batalha, vence a batalha e sai vitorioso. Porque, na verdade, irmãos, temos que tomar muito cuidado. A palavra mata. Se você não aconselhar alguém correto, você destrói a vida dela. Você mata as pessoas até para fazer aconselhamento. Então é importante que a armadura de Deus seja bem tratada, preparada, para que fale realmente a verdade, fale o que Deus pede para falar. Amém? Então, veja bem, o capacete de salvação e a espada do Espírito. Então nós temos a espada. O que é a espada? Bem-vindo, pastor Irineu, não falei anteriormente, pastora Raquel, né? Seja bem-vinda, amados. Então, já estão há algum tempo, né? Mas eu quis falar agora. Então, veja bem, a espada, irmãos. O que significa espada? A espada do soldado, ela tem duas funções, ok? A primeira função, por ser uma espada, ela tem corte. É para atacar o inimigo. É para poder fazer a ferramenta de ataque. E a espada, não sei se vocês já perceberam, na luta do soldado romano, ela serve também como defesa. E aqui Deus está falando claramente
que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela faz essa função de te defender, de te guardar, de te proteger, de te dar apoio, de te dar força, te dar sabedoria, dar entendimento. Olha só o que a palavra dá. Eu estou falando poucas coisas, mas são muitas. Ok? Aí quando Deus fala, dou ordem aos anjos a seu respeito, então é uma proteção. Os anjos estão acampados ao seu redor, a proteção. Ok? Então veja, o Espírito Santo, Deus mesmo em si, é a sua proteção, é o seu escudo, é a sua fortaleza. Vejam que quantas e quantas frases que nós colocamos, frases bíblicas aqui, com relação à armadura de Deus. Entendeu, irmãos? Então é muito importante. E o mais importante, outro fator importante, que agora a gente encerra sobre a armadura de Deus, espero que os irmãos tenham compreendido. No capítulo 18, no versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, veja bem, o que a palavra diz sobre oração? Orar sem cessar. O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é meditar com Deus. Oração é ouvir de Deus, que Deus tem para você. E isso precisa de um local, um momento específico. Precisa você estar na igreja? Precisa você estar num culto para você poder orar, irmão? Não. A todo tempo. A palavra aqui fala a todo tempo. Pastor, mas eu oro sim lá em casa e eu oro lá na igreja também, amém. Só que na igreja existe uma diferença. Que lá você se separa como se estivesse com os entendeu? Quatro num lugar guardado por situações, entendeu? Então, tá dando um sinal aqui, eu não sei o que seria esse sinal aqui. Mas já vamos encerrar, irmãos, tá? É importante que a gente ore a todo tempo e vigie a todo tempo no Espírito, para podermos ter perseverança e súplica a todo momento. Amém? Depois eu vou descobrir o que é que está acontecendo aqui, amados, tá? Tá bom, descobri o que é, amados irmãos, descobri. É que alguém tá me chamando no Facebook. No Facebook estavam chamando aqui, ok? E aí, claro, né? Tocou aqui, eu ouvi, mas acho que não saiu aí no áudio. Então, irmãos, entenderam que é a armadura de Deus, ok? A armadura de Deus é importante nós sempre estarmos levando como bandeira. Claro que é levar como bandeira a todos os momentos, mas devemos levar. Amém? Então, amados, nós vamos... Eu não sei mais quem está aqui conosco, tá? Porque eu estou no... eu não tenho retorno aqui, tá? Mas eu queria agradecer a todos, irmãos. A todos os irmãos que puderam estar assistindo a live, aqueles que ficaram aqui conosco, aqueles que vão assistir novamente. Eu agradeço, irmãos, que vocês assistam outras vezes e assistam para poder edificar a sua vida, irmão. A sua vida é preciosa para Deus. Por isso que Deus trouxe a palavra, deixou a palavra para você entender. Separa algumas pessoas, pessoas para poder meditar, te ajudar. É uma ajuda que a gente está fazendo. Mas essa ajuda ela é só válida se você aplicar na sua vida. Essa ajuda é só válida se você falar, não, eu vou assistir, eu vou participar. Aí ela é válida, porque você vai compreender. Amém, irmãos?